A luz dourada do fim da tarde refletia no palácio do Emirado, lançando um brilho que parecia transformar cada pérola, cada gema, em estrelas. Dentro daquele vasto refúgio de opulência, o sheik bilionário Khalid Al Farouk permanecia imóvel, diante da imensa janela de vidro, seus olhos negros fixos no horizonte do deserto, que se perdia em amarelos intermináveis. Pela primeira vez em anos, seu coração se encontrava amarrado por uma decisão que jamais imaginara ter que enfrentar. O perfume das especiarias, uma mistura sutil de âmbar e canela, pairava no ar do salão, carregando os segredos de gerações que ecoavam silenciosos entre muros dourados. Passos firmes ecoaram atrás dele, mas Khalid nem sequer se virou. A imagem do poder, o homem que controlava impérios com um gesto, carregava agora a tensão de quem se vê frente a um enigma impossível. No reflexo da janela, o rosto do sheik revelava mais do que os olhos do mundo podiam enxergar. Um homem atormentado pela solidão de seu reinado, entediado pelo falso brilho das festas e pela armadilha dourada que era seu título. Seu corpo, rígido como aço, tremia levemente sob o peso das emoções que teimavam em emergir. Foi então que o som discreto da entrada de uma mulher na sala cortou a distância entre o passado e o presente. Lena Moreno, herdeira do magnata espanhol mais poderoso da Europa, entrou com a elegância de quem domina o mundo, mas com uma chama de desafio latejando por trás do olhar. Seu vestido de seda azul refletia a luz como as águas de um rio turvo, enquanto sua respiração controlada escondia um segredo antigo, enterrado sob sorrisos calculados e coragem férrea. Os olhos do sheik encontraram os dela, e um silêncio carregado de significado encheu o ambiente. Não era apenas a colisão de duas fortunas, mas de mundos que jamais deveriam se tocar. Ela, com sua determinação indomável. Ele, com seu império construído sobre areia e fogo. Você sabe por que está aqui, Lena? A voz de Khalid soou firme, cortante como uma lâmina. Mas duvido que entenda o preço que pagará. Entendo perfeitamente, sheik. O tom da mulher era suave, quase um sussurro que trazia um sopro de vento quente do deserto. Estou pronta para encarar cada centímetro desse preço. Entre eles, uma dança silenciosa de desprezo e fascínio se desenrolava. Cada palavra carregava camadas de desafio. Cada gesto, uma promessa de que nada seria fácil. Lena não era uma peça, e Khalid nunca perderia uma aposta. Mas essa história não seguiria o roteiro das suas vidas longamente escritas. O palácio pareceu se contrair em expectativa quando Khalid afastou o olhar e, com um gesto lento, tirou do bolso um envelope selado com o emblema de sua casa. O que você não sabe ainda é que este acordo vai muito além de dinheiro ou poder. Antes que ela pudesse reagir, o sheik revelou um documento que continha um segredo capaz de desmoronar alianças antigas, despertando antigas rivalidades que por décadas permaneceram enterradas sob o luxo e as formalidades. Lena engoliu em seco, seus olhos se arregalando pela primeira vez desde que a reunião começara. Isso muda tudo, ela murmurou, já sentindo o peso do destino recair sobre seus ombros. No silêncio que se seguiu, o vento lá fora trouxe o sussurrar de 1000 histórias e o início de uma que prometia incendiar o Emirado. E antes que o próximo segredo deste Emirado seja desvendado, confira rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um só momento. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te intrigou.
Me conte nos comentários de qual cidade você acompanha esta saga e qual reviravolta você acha que está por vir. Sua paixão por estes dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O silêncio no salão era quase palpável, quebrado apenas pelo leve tilintar dos braceletes dourados no pulso de Lena. Seus dedos deslizaram suavemente sobre o envelope lacrado, o frio do selo gravado com o emblema da casa Al-Farouk queimando a pele, como um lembrete da gravidade do momento. Khalid manteve o olhar fixo no horizonte, como se o tumulto que crescia dentro dele pudesse se dissipar na imensidão daquele deserto infindável. Mas nada apagava a tempestade que se formava no peito daquele homem que sempre dominara tudo à sua volta, menos a própria vulnerabilidade que agora transbordava. Você sabe o quanto isso pode mudar nosso destino. Sua voz era firme, porém trêmula, carregada com a força de um imperador e o peso de um homem que teme perder o que tem. Lena ergueu o olhar, seus olhos negros refletindo uma coragem forjada em batalhas internas que Khalid mal poderia imaginar. Ela não era uma adversária qualquer. Era um enigma envolto em seda azul, uma chama que ameaçava consumir o império dourado que ele relutava em proteger. Meu destino, respondeu ela baixinho, sempre esteve ligado a escolhas difíceis. Posso pagar o preço, mas não da forma que você imagina. A tensão entre eles crescia, como se cada palavra fosse um passo sobre um campo minado. Khalid, o sheik bilionário, acostumado a controlar cada movimento de seu mundo, encontrava-se pela primeira vez diante de uma força que ameaçava fazê-lo derrapar. O aroma de âmbar e canela parecia intensificar-se, preenchendo o ar e envolvendo-os em um manto de mistério e desejo oculto. Lena deu um passo à frente, os olhos faiscando com determinação. Quero saber tudo, Khalid. Conte-me o que está escondido nas entrelinhas desse acordo, antes que as sombras do passado nos arrastem para um abismo sem retorno. Ele voltou o corpo lentamente, encarando-a de frente. A luz do fim de tarde castigava o salão, refletindo no brilho das inúmeras joias que adornavam o ambiente. Mas nada brilhava tanto quanto o fogo contido naquele olhar. Esta aliança, disse ele, revelando o documento com mãos que tremiam discretamente, não é apenas sobre poder ou dinheiro. Envolve antigos juramentos, segredos de família que foram enterrados sob camadas de silêncio. Os olhos de Lena seguiram o movimento do papel até que uma linha em tinta vermelha, quase pulsante, chamou sua atenção. Seu coração acelerou, mais do que esperava encontrar. Isso não pode estar certo, murmurou, a voz embargada pelo peso do que lia. Algo que poderia destruir não apenas alianças, mas vidas. Khalid deu um passo à frente, a mão estendida na direção dela, mas a distância entre os dois parecia mais vasta do que o deserto que cercava o palácio. Ela mudou tudo, disse ele com uma mistura de medo e admiração. E agora somos prisioneiros de um passado que nunca quis aceitar. Lena engoliu em seco, sentindo a pele arrepiar diante da intensidade daquele momento. A heroína forte que parecia controlar cada situação estava agora diante do possível colapso de suas próprias convicções. Súbito, vozes ecoaram vindas do corredor, interrompendo o instante como um trovão distante. Afirmavam alertas e segredos murmurados, carregados pela urgência da corte. Khalid franziu a testa, a rigidez voltando a tomar conta do corpo. Aquela paz momentânea chegara ao fim. Ele voltou para a imensa janela, olhando para o céu tingido do crepúsculo e para o deserto que se apresentava indiferente à turbulência de homens e mulheres que ali viviam.
A responsabilidade esmagava-o como areia movediça. Devemos agir com cautela, murmurou para Lena, que o acompanhava agora ao lado, sentindo a frieza do mármore sob seus pés. E se essa revelação despertar antigos inimigos? Ela perguntou, a voz agora mais baixa, tomada por um medo que não queria admitir. Então estaremos prontos para lutar, respondeu Khalid com uma determinação renovada, a qual mesclava poder e fragilidade, de uma forma que só quem carrega a desolação de um reinado conhece. Os dois permaneceram ali, lado a lado, enquanto as sombras da noite começavam a engolir as últimas luzes do dia. O silêncio deu lugar a um entendimento tácito entre eles, uma aliança que se formava não por escolha, mas pela necessidade imposta pelos fantasmas do passado. Lena, com o rosto suavemente iluminado pela luz tênue das tochas que agora brilhavam ao redor, sentiu um nó se formar em sua garganta. Aquele homem, o sheik bilionário, parecia tão impenetrável quanto as muralhas do palácio. Mas ali, entre palavras não ditas e segredos revelados, ela viu a fissura na armadura de sua alma. Você tem medo do que pode acontecer? Disse ela num tom que era quase uma confissão. Khalid virou-se para ela, os olhos carregados de um misto de dor e algo que parecia se aproximar da esperança. Tenho medo de perder você, admitiu, baixando a voz, rendido. Lena nunca imaginara ouvir aquelas palavras do homem que comandava impérios com mão de ferro. Por um breve instante, o tempo desacelerou e o frio acolhedor do deserto entrou como testemunha silenciosa de um pacto que jamais poderia ser quebrado. Mas o destino, sempre cruel e inconstante, preparava seu próximo lance. Do corredor, um servo aproximou-se apressado, trazendo consigo uma pequena caixa coberta por veludo vermelho. Khalid a pegou sem olhar, como se já soubesse o conteúdo que poderia alterar o curso daquela noite para sempre. Ele abriu a caixa com dedos cuidadosos, encontrando dentro um objeto simples, porém carregado de significado. Um anel antigo, cravejado de diamantes que reluziam com um brilho ameaçador. Isso, disse ele, quase em sussurro, era o símbolo da nossa aliança original, antes que o ódio e a traição destruíssem tudo. Lena estremeceu, o coração batendo descompassado. O passado estava tentando reclamar seu lugar, e com ele, vozes silenciadas gritavam por justiça. Este anel, continuou Khalid, fixando-a com um olhar penetrante, não é apenas uma lembrança. É a promessa de que, mesmo em meio à ruína, nosso destino permanece entrelaçado. Ela hesitou, sentindo no peito uma mistura de medo e um estranho calor que a convocava a aceitar, algo que não poderia recusar. O vento lá fora assobiava, como se carregasse segredos antigos, e no horizonte relâmpagos surgiam, prenunciando tempestades que iam muito além do céu. E naquele instante, enquanto o palácio ficava imerso em sombras e luzes tremeluzentes, Khalid percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Não apenas por poder, mas por um amor que ameaçava derrubar seu império. O sheik bilionário puxou o anel suavemente, segurando-o entre os dedos com um misto de reverência e desafio. Se quisermos sobreviver a tudo isso, Lena, disse ele, a voz firme pela primeira vez em horas, teremos que ser mais do que aliados. Teremos que ser cúmplices no caminho que desconhecemos. Ela olhou para ele, a coragem reacendendo-se no olhar. Sabia que não haveria volta. A porta do salão se abriu abruptamente, trazendo consigo uma figura sombria e inesperada, cujos olhos refletiam uma ameaça profunda. O silêncio foi quebrado por uma única palavra, lançada como um punhal entre os dois. Traidores. A palavra traidores ecoou pelo salão.
um sussurro afiado como o fio de uma espada, que rasgava o silêncio carregado entre Khalid e Lena. O rosto do sheik bilionário se endureceu num instante. Seus olhos negros, que até então carregavam o peso da dúvida e do medo, agora brilhavam com um fogo intenso, como uma tempestade prestes a explodir. Ele se virou abruptamente, encarando a figura que surgira na porta. Um homem alto, trajando roupas finas, mas com um ar sombrio, os olhos revelando segredos obscuros que interrompiam qualquer esperança de tranquilidade. Lena sentiu o coração acelerar, a tensão elétrica que dominava o ambiente subindo como fogo no deserto ao meio-dia. Ela deu meio passo para frente, pronta para encarar essa nova ameaça, a chama azul do vestido ondulando suavemente ao seu redor, desafiadora. Khalid, em contraste, apertou o anel antigo entre os dedos, como se tentar segurá-lo fosse também tentar agarrar as pontas de um destino que escapava das suas mãos. Quem ousa entrar no salão do sheik bilionário com tais palavras? Falou Khalid, sua voz firme e autoritária, preenchendo o espaço, mas seu corpo continuava tenso, denunciando o terremoto interior que aquela interrupção causara. O homem se adiantou, seu olhar fixo e calejado, uma presença tão ameaçadora quanto silenciosa até então. Sou Idris, conselheiro do Emirado, e venho avisar que a casa está cercada por inimigos ocultos. Eles aproveitam essa aliança rústica entre você e a espanhola para enfraquecer nosso poder. Disse sem rodeios, a voz carregada de urgência. Há um plano, Sheik Khalid, para derrubar você e espalhar o caos em território que seu pai lutou para construir. A atmosfera ficou ainda mais densa, com o sutil perfume de âmbar misturando-se à sensação de perigo iminente. Lena cruzou os braços, seu olhar fixo no conselheiro, questionador, buscando entender se aquela ameaça era real ou apenas uma artimanha para dividir aliados. E o que você sugere, Idris? Khalid perguntou, firme, mas deixando entrever a ansiedade que tentava esconder. Que abandono minha confiança em Lena? Que desfaçamos este acordo que, embora envolto em sombras, pode ser nossa única chance de força. O conselheiro fez um gesto breve, como se que quisesse dizer, não há escolha. A sobrevivência do Emirado depende da nossa união incorruptível, mas também da vigilância implacável. Hoje, o inimigo está dentro. Suas palavras caíram como pedras no salão. Eles já infiltraram corpos que se passam por aliados, prontos para agir no momento certo. Lena sentiu uma faísca de medo e determinação arderem em seu peito. Embora desconhecesse os meandros secretos daquele poder, sabia que estava diante de algo maior do que qualquer jogo de negócios ou contratos selados com emblemas. Agora era uma guerra silenciosa, um campo minado onde cada passo podia ser fatal. Se há inimigos infiltrados, disse ela, a voz firme como aço, precisamos saber quem são e por que querem destruir tudo que Khalid construiu. Não podemos permitir que nossos medos nos mantenham prisioneiros. O sheik gesticulou para que Idris se aproximasse e este revelou um pequeno pergaminho, amarelado pelo tempo, com nomes e símbolos que Lena mal compreendia, mas que ela intuía carregarem o peso de maldições antigas e rivalidades mortais. Isso tudo está ligado ao segredo do documento que te mostrei. Khalid explicou, a voz baixa, tingida de um misto de pesar e raiva contida. É uma disputa familiar, uma guerra de sangue que nunca cessa, mesmo quando pensamos tê-la enterrado. Lena abriu a boca para responder, mas foi interrompida por um som distante. Passos apressados e sussurros nervosos que aumentavam a sensação de que o palácio não era mais o refúgio seguro que parecia ser. As tochas tremeluziam com o vento que entrava pelas janelas abertas,
carregando sombras que pareciam ganhar vida. O sheik sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, e chamou Lena para que o acompanhasse até o terraço. No caminho, suas mãos se tocaram por um instante. Um contato breve que dizia mais que qualquer palavras. Não importa o que venhamos a enfrentar, murmurou ele. Precisamos enfrentar juntos, porque eu não consigo mais esconder que o que sinto por você é minha força e minha fraqueza. Ela encarou, os olhos brilhando, e pela primeira vez percebeu o homem por trás do sheik bilionário. Um homem dividido entre a responsabilidade esmagadora de seu legado e a chama de um amor que poderia ou salvá-lo ou destruí-lo. Do lado de fora, o céu se escurecia rapidamente. A imensidão do deserto parecia um mar de sombras, e as estrelas começavam a surgir timidamente no firmamento. O vento trouxe um cheiro de mudança, de tempestade iminente. Eles pararam junto à beira do terraço, olhando para o horizonte infinito onde a areia e o céu se confundiam. Khalid puxou novamente o anel do bolso, agora com uma determinação visível, e o segurou na frente de Lena. Este símbolo, que carrega promessas e traições, será nosso farol, disse ele à voz rouca. Mas aviso, se algum de nós falhar, esse anel será a lembrança amarga de nossa queda. Antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o som de um disparo ecoou distante, cortando a tranquilidade do momento como um trovão. Khalid se virou num salto, puxando Lena para perto, o rosto sombrio e os olhos brilhando com a tensão de um predador. Vieram, disse, breve. A guerra começa agora. E naquele instante, a aliança que nascia entre o sheik bilionário e a mulher que desafiava seu poder tornava-se o único escudo entre a honra do emirado e o abismo da traição. O estalo seco do disparo reverberou no ar do palácio, quebrando a tensão que os envolvia, como uma lâmina afiada. Khalid agarrou Lena pelo braço, puxando-a para trás com força calculada, protegendo-a do perigo invisível que parecia se aproximar a passos largos. O brilho ameaçador do anel em sua mão ofuscava, por um instante, a escuridão que se infiltrava no coração daquela fortaleza. O sheik bilionário sentiu o calor do deserto que atravessava as janelas abertas, misturando-se ao aroma de âmbar e canela, que permanecia como testemunha silenciosa daquele momento. Os olhos de Lena se estreitaram, o corpo tenso como uma flecha pronta para disparar. Ela sabia que dali em diante, nenhum passo seria dado sem calcular o risco do abismo que o cercava. Não podemos mais adiar, murmurou Khalid, a voz rouca carregada por uma determinação que parecia arrancada do fundo de sua alma. Eles querem nos destruir, e não há tempo para hesitar. Lena desviou o olhar para o conselheiro Idris, que permanecia à margem do salão, sua expressão endurecida e a mão pousada em um punho cerrado. Ele sabia demais, talvez mais do que desejava revelar. Mas a urgência no espaço não permitia segredos agora. Sem saber exatamente o que esperar, ela respirou fundo, sentindo o toque gelado do anel negro contra a pele, como se aquela peça antiga guardasse todos os fardos que estavam prestes a pesar sobre eles. O silêncio voltou a dominar o ambiente, interrompido apenas pelos passos apressados de servos nas galerias próximas e o som distante de vozes sussurrantes, carregadas de intriga. Khalid virou-se para Lena, os olhos brilhando como brasas incandescentes. Precisamos reforçar as defesas do palácio, ordenou, cada palavra entalhada no aço de sua decisão. Mas, acima de tudo,
Devemos descobrir quem está por trás dessa conspiração contra o Emirado e contra nós. Lena sentiu aquela responsabilidade a comprimir, mas não titubeou. Seu olhar firme e desafiador cruzou-se com o do Sheik. Eu vou ajudar, disse a voz firme como um juramento silencioso. Ainda que às vezes pareça que estamos navegando por águas traiçoeiras demais para confiar em quem está ao nosso lado. Um sussurro percorria o salão como uma sombra. Uma palavra antiga pronunciada baixinho, mas pesada de significado. Traição. Ela pairava no ar, a promessa amarga de que naquele jogo a linha entre amigo e inimigo se tornaria tênue e perigosa. O rosto austero de Khalid suavizou por um momento, tomando forma humana atrás da máscara de poderoso reino. Confio em você, Lena. Não porque deva, mas porque não tenho mais em quem confiar. O contato dos dedos quase tocando fugazmente impôs uma eletricidade que nenhum dos dois ousava nomear. Era mais que uma aliança política. Era um fio tênue de esperança que resistia às tempestades que os ameaçavam. Portas se abriram novamente, e desta vez foi a irmã de Khalid, Samira, que entrou apressada, o rosto marcado pela angústia e a determinação que só sangue real pode carregar. Irmão, começou a voz, carregando a urgência tão pesada quanto a areia que cercava o palácio. Há rumores pela cidade. Dissidência cresce entre nossos aliados. E o mais perigoso, um nome que não deveria voltar à tona. Khalid caminhou até a janela. O sol que desaparecia atrás das dunas tingindo o céu de vermelho profundo. Prenúncio silencioso de batalhas iminentes. Qual nome? A pergunta saiu quase inaudível. Samira engoliu em seco, o olhar carregado com um segredo que poderia abalar o trono já abalado de seu irmão. Al-Rashid. Os fantasmas do passado nunca desapareceram, Khalid. Eles se escondem entre nossos e fingem lealdade. Lena sentiu o ar rarefeito entrar em seus pulmões. A antiga rivalidade, enterrada sob pó e silêncio, começava a despertar. Um câncer prestes a consumir tudo que o Sheik e ela haviam tentado construir. O Sheik bilionário suspirou, o peso do império apertando seu peito como uma algema invisível. Então não, estamos apenas lutando contra inimigos de hoje, murmurou, a voz carregada de uma melancolia amarga. Mas contra uma herança de ódio e traições que ameaça nos engolir. Silêncio. Um silêncio cortante como a lâmina de um punhal. Lena, disse ele, sua atenção voltando-se inteiramente para ela. O que estamos prestes a enfrentar mudará tudo. Este palácio, este emirado, a nossa aliança, nada disso será o mesmo. Ela caminhou até ele, deixando que a brisa do deserto levasse o calor de seu corpo para encontrar o dele. Não podemos permitir que o medo nos paralise agora, respondeu, a firmeza na voz surgindo como um escudo invisível. Se essa guerra é inevitável, lutaremos juntos. Não como aliados frágeis, mas como uma só força. Seus dedos tocaram o anel cravejado de diamantes com reverência, um símbolo que agora carregava um fardo muito maior do que simples promessas. Khalid fechou o punho em torno da peça antiga, seus olhos fixos no horizonte, onde o céu encontrava a areia. Que seja então. Mas fique alerta, Lena. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo sorriso atrás das portas fechadas guarda amizade. Antes que pudessem reagir, um som ecoou pelos corredores do palácio, passos pesados e frenéticos, interrompendo a aparente calma. Um jovem mensageiro entrou esbaforido, trazendo uma notícia que faria o coração de ambos bater mais forte. Sheik Khalid, ofegou ele,
Detectamos movimentos estranhos nas fronteiras do Emirado. Não são patrulhas regulares. Algo maior está por vir. O ar parecia se condensar em torno deles, pesado, sufocante. Khalid apertou os dentes, o corpo vibrando com a tensão de um predador pronto para o ataque. Preparar a guarda, ordenou. A voz cortante, uma avalanche de poder em meio ao delicado equilíbrio que sustentava sua vida. Lena o observou, a adrenalina correndo pelas veias, e por um instante vislumbrou o homem escondido atrás do sheik bilionário. Um guerreiro, um amante, um homem disposto a tudo por seu povo, por seu amor. Não importa o que venha, sussurrou ela. Estaremos prontos. Porém, enquanto suas mãos se fecharam uma na outra, uma sombra surgiu no fundo do salão. Um espião? Um traidor? Ou algo pior? Os olhos de Khalid se voltaram para aquela figura que emergia das sombras, com um sorriso tão frio quanto a morte. Chegou o tempo da verdade, disse a voz tremenda em sua calma. E você, sheik bilionário, está prestes a descobrir quem realmente está ao seu lado e quem está disposto a te entregar para os seus inimigos. O chão do palácio parecia desmoronar sob seus pés. O destino traçava seus caminhos com linhas invisíveis, e aquele momento seria o ponto de fissura entre a glória e a ruína. As luzes do crepúsculo lançavam sombras infinitas enquanto Sheik e Lena se preparavam para enfrentar o que estava por vir. Sem saber que, agora, o maior perigo poderia estar dentro do próprio palácio. O ar pesado do palácio parecia conter o som da própria respiração de Khalid, estalando na tensão que carregava. O disparo ainda ecoava distante, mas seus efeitos reverberavam como um trovão súbito, arrancando dos escombros do passado e lançando sombras novas sobre o império já fragilizado. Seus olhos negros vasculhavam a penumbra do salão, onde a chama das tochas tremulava, projetando figuras alongadas que pareciam dançar uma dança ameaçadora. Lena sentiu a mão firme dele envolvendo a sua, um contato que, em meio à tempestade, trazia a promessa de força, mesmo quando a alma parecia desnuda diante do perigo. Seu olhar buscava no rosto do sheik bilionário algo além da poderosa armadura, a vulnerabilidade do homem que sempre dominou suas emoções. Mas agora se entregava ao medo. A esperança num só fôlego. Eles vieram, repetiu Khalid, cada palavra cortante, como uma lâmina preparada para enfrentar a traição que lhe sussurravam no silêncio. Não sabemos quantos nem suas faces, mas seu objetivo é claro: destruir tudo o que construí. Lena apertou os dedos naquela mão que parecia reencontrar vida, a coragem subindo em seu peito, como a chama turquesa que brilhava em seu vestido. Sabia que ali, à beira do abismo, não havia espaço para fraquezas. Estamos cercados pela sombra de inimigos invisíveis, murmurou ela, o tom firme escondendo o nervosismo que latejava. Mas podemos tornar-nos fogo que os queime. Precisamos ser certeiros e encontrar quem vende a alma dos nossos para os destruir no silêncio. A frase pairou entre eles, enquanto Khalid dava passos lentos até a escrivaninha delicadamente entalhada, repleta de papéis e mapas do Emirado. Seus dedos deslizaram pela superfície até encontrar o pergaminho já aberto. Com os nomes que denunciavam traições antigas, laços partidos pela ambição e ódio. Eles jogam com nossos temores, disse ele, a voz rouca, mas subestimam a resiliência que nasce do amor. Lena, seu olhar finalmente encontrou o dela, profundo e urgente. Este império talvez seja feito de pedras e ouro,
mas quem o sustenta agora é você. Não só uma aliada, mas a única mulher que conseguiu quebrar a minha armadura. A emoção inesperada, quase um sussurro, quebrou por um instante o gelo que cobria a imagem do sheik bilionário. Lena sentiu, com os olhos marejados, ciente do peso daquele momento. Então lutaremos até o último suspiro, respondeu, a voz carregada de uma determinação feroz que parecia incendiar o salão inteiro. O som de passos embalados pela pressa voltou a ecoar, dessa vez mais perto, trazendo a figura de Samira, irmã de Khalid, seus olhos sempre atentos e a expressão carregada de preocupação. Ela trocou um olhar breve com Lena, uma mensagem silenciosa entre mulheres que partilhavam o mesmo destino. Irmão, começou, a fala curta como um comando. Os guardas relatam movimentações estranhas ao redor da fronteira leste. Alguém vigia nossos passos, e não são apenas espiões comuns. É uma força esperando o momento certo para atacar. Khalid fechou o punho, o brilho do anel antigo refletindo a luz com uma chama própria. Seus ombros tensos se ergueram com um suspiro pesado, como se carregasse o peso não só do presente, mas das gerações que tentava proteger. Se os fantasmas de Al-Rashid acordaram, então a guerra é iminente. Sua voz era uma mistura de comando e resignação. Prepare as defesas, que cada centímetro do palácio se transforme em uma fortaleza, e que ninguém seja poupado na busca pela verdade. Lena sentiu o frio do mármore sob seus pés percorrer a espinha. Ela sabia que entrar naquela guerra é aceitar um jogo onde traições e alianças mudariam a cada passo. A vida deles, do sheik bilionário e dela, jamais seria a mesma. De repente, um murmúrio percorreu o salão, vindo dos corredores adjacentes. Palavras sussurradas, carregadas de medo e desconfiança. Khalid se aproximou da janela imensa, olhando para o deserto que parecia indiferente à luta amarga que crescia ali dentro. Mas agora, até mesmo aquele mar de areia abrigava segredos mortais. Lena se colocou ao lado dele, o braço tocando o seu de maneira hesitante, como se pudesse transmitir força. Entre os dois, um silêncio que dizia mais que qualquer declaração apaixonada ou promessa sussurrada. Confie em mim, disse ela, os olhos negros brilhando na penumbra. Ainda que faltem aliados, não vou permitir que caia sozinho. O sheik desviou o olhar do horizonte para encontrar o dela. E nesta troca havia mais que palavras. Havia um entendimento formado na forja das dificuldades que enfrentavam. Mas antes que pudessem se entregar a essa trégua silenciosa, a porta principal explodiu em um estrondo, revelando um homem encapuzado, que com passos firmes, avançou até estar a poucos passos do sheik. Seu rosto refletiu uma mistura cruel de raiva e satisfação, e no olhar, um segredo perigoso. Venho com uma mensagem. Sua voz cortante quebrou o ar carregado de tensão. Alguém aqui está pronto para jogar tudo na mesa, mesmo que custe o sangue do Emirado. Khalid deu um passo à frente, a mão segurando o anel com força. A presença magnética de um líder prestes a enfrentar o pior de seus inimigos. Fale, ordenou, a respiração pesada. E não brinque com a honra deste palácio. O homem fez uma pausa dramática, os olhos atentos enquanto buscava seus aliados invisíveis no jogo mortal que começava. O traidor está mais perto do que imaginam. Al-Rashid nunca foi apenas um nome. É um veneno que cresce dentro da própria casa. E eu vim avisá-los. Ninguém está seguro. Nem mesmo você, sheik bilionário. O sangue de Khalid pareceu gelar por um instante. Antes que uma resposta pudesse ser dada,
Lena apontou um dedo firme na direção do recém-chegado. Como sabemos que você não é parte do próprio esquema? Falou. A dúvida uma faísca de fogo que ameaçava incendiar tudo. O homem sorriu, um gesto amargo e calculista. Vocês não sabem de onde vem a traição, mas eu a conheço bem demais para me calar. O silêncio se tornou uma tensão palpável, quebrada apenas pelo som distante de um trovão. A tempestade que se anunciava não estava apenas lá fora, no deserto, mas crescendo dentro do próprio palácio. Khalid apertou o anel com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Então a verdadeira batalha começa. Agora, murmurou, a voz carregada de furor e medo, eu farei tudo para proteger o que resta do meu império. Ele lançou um olhar para Lena, onde a promessa de um amor proibido, mas inquebrantável, brilhava como uma chama na escuridão. E enquanto as sombras se moviam perigosamente pelo salão, um novo segredo pronto para explodir ameaçava romper o equilíbrio precário daquela noite. Uma figura oculta na penumbra do corredor revelou um sorriso tão frio quanto a areia do deserto sob a luz da lua. Ela sussurrou quase inaudível. O jogo apenas começou, sheik bilionário, e seu castelo de areia está prestes a desabar. A figura encapuzada permaneceu imóvel por um instante diante do sheik bilionário, a voz carregada de uma ameaça tão sutil quanto violenta. O traidor está mais perto do que imaginam. Khalid sentiu o peso dessas palavras recair como pedra na alma. O anel brilhou com intensidade entre os dedos cerrados, seu frio contrastando com o fogo ardente que consumia seu peito. Lena apertou a mão dele, um gesto discreto, mas carregado de uma força que falava mais que 1000 discursos. Ela sabia que o jogo mudava de peças e que ali, naquele salão suntuoso, os aliados poderiam se revelar inimigos e vice-versa. O homem encapuzado não saiu do lugar, seus olhos escuros fixos em Khalid como um predador à espera do bote final. Sem aviso, ele baixou o capuz, revelando um rosto jovem, marcado por linhas que denunciavam noites sem sono e uma determinação fria. Idris, o conselheiro que há pouco havia alertado sobre as traições, mas agora se expunha como um arauto de uma tempestade ainda mais devastadora. Sou eu quem carrego a maldição do Al-Rashid, disse com voz áspera, e ela não termina comigo. Sua revelação caiu como um golpe inesperado, rompendo a tênue confiança que ainda pairava na sala. Khalid recuou um passo, surpreso. A fumaça dourada que invadia o recinto dançava ao redor dos móveis de ouro, como espectros que celebravam a ruína lenta daquela fortaleza isolada. Idris, a palavra escapou trêmula. Você quer destruir tudo em que acreditamos? Um sorriso triste contorceu os lábios do conselheiro. É o único caminho. O velho jogo acabou, sheik. A única forma de sobreviver é aceitar que não há mais herdeiros leais, apenas sobreviventes dispostos a trair. Lena sentiu o mundo girar sob seus pés. As máscaras caíam, revelando verdades que cortavam como punhais afiados. Mas nela, a chama de resistência acendeu-se ardente. Então teremos que queimar as mentiras e reconstruir o que restar, declarou, a voz firme, encarando Idris como quem enfrenta um leão. Não deixarei que o passado acabe com o nosso futuro. Khalid segurou a mão de Lena com força, encontrando nela a vastidão das areias. Tudo parecia ruir ao seu redor, mas a coragem silenciosa daquela mulher o fazia acreditar
que ainda havia luz na escuridão. Foi então, quando a tensão parecia prestes a explodir, que os ecos de passos apressados rugiram pelos corredores. Guardas armados inundaram a entrada, suas expressões lançando avisos mudos aos presentes. A guerra não só havia começado, como ganhava corpo dentro da própria fortaleza. Khalid virou-se, a mão ainda entrelaçada com a de Lena, e caminhou-lhe conduzindo em direção ao terraço aberto, onde o céu noturno já se cobria de estrelas brilhantes. Uma brisa morna levantava suas roupas luxuosas, trazendo o cheiro pesado da areia e dos perfumes tão característicos daquele reino. Ouve, Lena. Sua voz agora tinha o peso de uma súplica disfarçada de comando. Se quisermos sobreviver a isso, precisamos ser mais do que aliados. Precisamos criar uma fortaleza na confiança mútua. Sem isso, desmoronaremos antes mesmo de começar a lutar. Ela encarou, os olhos refletindo o fogo distante do horizonte e a determinação implacável. Sabia que cada gesto, cada palavra daquela noite carimbava não apenas um pacto político, mas um encontro de almas destinadas a atravessar tempestades. Não temo o desafio, respondeu ela baixinho. Tenho fogo que arde em mim, e essa chama não se apaga fácil. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável, até que um estalo na escuridão os atingiu como um trovão. Ambos se viraram instintivamente para a entrada do terraço, onde uma sombra se destacou da penumbra, amenizando a luz difusa que escapava das tochas. Uma figura conhecida, envolta num manto escuro, aproximou-se com passos cuidadosos, o rosto arriscando um sorriso frio. Vocês blindam-se com confiança e palavras, mas o perigo está entre nós, sussurrou a voz, carregada de veneno. Khalid apertou o anel com feroz determinação, o aperto refletindo um juramento, silencioso de luta. Ele olhou para Lena e depois para o recém-chegado, percebendo que a verdadeira traição não viria só de fora, mas de dentro das paredes que jurou proteger. Quem você é? Exigiu, a voz cortante, embora a máscara interna de suspeita já tivesse caído. Sou o arauto do fim dessa aliança, respondeu o homem, retirando o capuz, revelando um semblante tão familiar quanto inesperado. Estou aqui para mostrar a quem o sheik bilionário deve realmente temer. Antes que qualquer palavra pudesse ser dita, um silêncio profundo caiu sobre o terraço. O ar tornou-se denso, como se o próprio deserto estivesse segurando a respiração. Então, num movimento abrupto, o homem retirou do bolso uma carta, manchada e amarfanhada, e a lançou aos pés de Khalid. Este a pegou e, com olhos quase arregalados, reconheceu a caligrafia imediatamente. Uma mensagem que ele achava perdida para sempre. Um selo que remetia a segredos esquecidos e promessas quebradas. Isso prova que alguém que pensamos ser nosso aliado foi o responsável por todas as intrigas, murmurou Khalid, a voz embargada. Lena segurou o braço dele, firme, buscando nela mesma força para encarar a traição naquele instante de ruptura. Estamos cercados não só de inimigos, mas de mentiras que correm pela sangue do nosso povo, falou com firmeza, sem medo do vazio crescente entre eles. O céu estrelado parecia obscurecer-se ainda mais, enquanto o vento levantava areia e mistérios. Khalid olhou profundamente para Lena, a respiração pesada e o olhar decidido. Promete-me que, aconteça o que acontecer, permanecerá ao meu lado. Que lutará comigo, não apenas por poder,
mas pelo que realmente importa, por nós. Ela correspondeu ao olhar, sentindo o peso daquele momento moldar cada batida do coração. Prometo, e que esta promessa seja o aço que forja nossa sobrevivência. Um ruído inesperado. Surgiu atrás deles um estalo seco seguido por um sussurro urgente. O olhar de Khalid girou rapidamente para a escuridão do terraço, onde uma sombra furtiva deslizava para o interior do palácio. Um novo inimigo, ou talvez um velho conhecido voltando para cobrar sua dívida. Antes que qualquer reação pudesse vir, a sombra se colocou ereta contra a luz tênue. E na voz carregada de ódio e desespero, uma única frase cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Khalid al-Faruq, seu tempo está acabando. O trono que você protege vai desabar, disse aquela voz que conhecia como ninguém. O presente se fechava em volta deles, como uma armadilha dourada sem fugas. E naquela noite, sob o céu infinito do deserto, o xerique bilionário e Lena entenderam que o próximo movimento no tabuleiro seria decisivo, porque a batalha pela alma do Emirado acabara de começar, e acima de tudo, revelaria quem realmente carregava o coração mais sombrio e traiçoeiro. O luar derramava uma prata fria sobre o terraço do palácio, onde Khalid e Lena permaneciam lado a lado, o silêncio entre eles denso, quase palpável. O vento carregava um aroma misto de mirra e rosas negras, tocando suas peles expostas, como um suspiro do deserto que sussurrava segredos e promessas perdidas. Khalid segurava firme o anel antigo, os diamantes refletindo estilhaços de luz que pareciam dançar entre os dedos tensos. Seus olhos, já tão acostumados a varrer horizontes e desbravar impérios, agora perdiam o foco, fixos na escuridão que se estendia além das muralhas douradas. A guerra não era mais uma ameaça distante. Ela respirava perto, pulsava nas sombras, e nada parecia capaz de detê-la. Lena sentia cada fibra do seu ser atenta ao calor que emanava dele, não o calor do poder, mas o da vulnerabilidade crua que o invadia. Ela compreendia que aquele momento era fruto de um fio tênue entre a queda e a redenção, entre o ódio ancestral e uma esperança recém-nascida. Um instante delicado, que poderia ruir com o menor sopro. Eles vieram, repetiu Khalid, a voz baixa e carregada de aço e fadiga. Não sabemos quantos, nem quem são, mas desejam destruir tudo que construí com tanto suor. Lena apertou os dedos ao redor da mão dele, a pele quente sob a seda do seu vestido, um contraste que a fez estremecer. E nós? Perguntou, a dúvida, mais uma centelha que queimava entre o medo e a determinação. Estamos prontos para receber o fogo que vai nos consumir? O sheik virou-se para ela. Seus olhos negros brilhavam com uma intensidade que misturava desafio e desespero, como uma tempestade prestes a romper qualquer contenção. Não importa o tamanho do fogo que venha, Lena. Se cairmos, cairão comigo aqueles que ousarem enfrentar o Emirado. Mas será uma queda sangrenta. O vento levantou leves ondas de areia que entravam pelo terraço, desenhando trilhas efêmeras que marcavam o infinito. O palácio cessava de ser uma fortaleza invencível. Transformava-se num tabuleiro onde cada movimento chocava forças antigas. Foi quando a sombra que até então se mantivera quieta contra a parede do terraço resolveu se fazer presente,
avançando com passos quase felinos. A figura encapuzada deixou cair seu manto, revelando um rosto que abalaria o mundo de Khalid. Samir, o irmão que desaparecera anos antes, marcado pelas mesmas cicatrizes do tempo que escravizara reputações e corações. Samir, a voz do sheik perdeu a rigidez por um breve instante, tomada por uma incredulidade que doía no peito. Você voltou. Os olhos de Samir carregavam um fogo indecifrável, um misto de culpa e desafio, sombras de uma jornada que poucos conheciam. Voltei para destruir, respondeu ele, a voz rouca de segredos guardados e intenções sombrias. Não por mágoa, mas porque o que está escondido nesse palácio apodrece nossas raízes. Vocês lutam uma guerra de aparências, e eu vim mostrar a verdadeira face do inimigo, que está entre nós, dentro desta casa. Lena sentiu o frio percorrer sua espinha, o doce perfume de âmbar deixando um gosto amargo no ar. Ela percebeu a ruptura iminente, uma fissura que ameaçava engolir tudo. O que você quer, Samir? Khalid pediu, a autoridade pela qual era conhecido se misturando ao medo. Está disposto a pôr fogo em tudo para encontrar a verdade? Sim, admitiu o irmão, um sorriso triste doendo em seus lábios. Pois a verdade é a única justiça possível, mesmo que queime as almas que amamos. O silêncio caiu como uma sentença. A noite parecia escurecer além do esperado, como se até as estrelas hesitassem em iluminar aquele momento. Khalid apertou o anel com tanta força que os nós dos dedos se tornaram brancos. O emblema de sua casa, o símbolo das antigas alianças e promessas, agora parecia uma corrente que o prendia a um destino que não escolhera. Você brinca de jogador perigoso, Samir, disse ele, a voz firme, mas trêmula por dentro, sem saber o quanto essas chamas podem consumir também você. Samir deu um passo à frente, olhos brilhando na penumbra. Eu já estou consumido, Khalid. Por isso não temo o fogo, mas temo que o seu orgulho cego nos faça afundar juntos. Lena, que até então ouvira calada, deu um passo ao lado do sheik, olhando para Samir com uma coragem de quem decidira lutar até o último suspiro. Não importa quem queime, disse ela, estamos unidos agora. Se o perigo está dentro, enfrentaremos com olhos abertos e corações firmes, porque nossas vidas vão além de antigos fantasmas. A tensão crescia como uma onda prestes a quebrar. O cheiro dos incensos misturado ao sal da noite carregava a promessa de tempestade e sangue. Uma batida seca na porta do terraço os interrompeu, seguida por um sussurro urgente. Senhor, há algo nas masmorras. Um prisioneiro. Ele clama para ver o sheik. Khalid franziu as sobrancelhas. As masmorras, lugar onde inimigos eram esquecidos e segredos enterrados. Uma prisão de almas e verdades perigosas. Traga-o até aqui, ordenou, a decisão cortando o ar como uma lâmina. Se quisermos salvar esse império, precisamos encarar tudo, até mesmo aquilo que preferimos enterrar. Os passos que anunciaram a chegada do prisioneiro eram ritmados, mas pesados como o destino que carregava. Lena e Khalid se entreolharam, sabendo que o próximo instante poderia mudar o curso de tudo. Quando a porta se abriu, uma figura esgueirou-se na penumbra do terraço. Era Leban, o antigo espião do palácio, conhecido por sua lealdade dúbia e olhos que viram demais. Seus olhos incandesciam numa mistura de medo e urgência.
Sheik bilionário, sussurrou ele, a voz trêmula. Descobri algo que pode acabar com a guerra antes que ela comece. Mas a verdade exposta vai desencadear uma tempestade que ninguém está preparado para enfrentar. Khalid deu um passo à frente, a mão descansando no anel, a respiração se tornando pesada. Então fale, Leban, exigiu, sabendo que mais uma vez o que viesse poderia ser a salvação ou o fim. O espião baixou a cabeça, seu rosto marcado pelos anos de silêncio. O verdadeiro traidor não é o que esperávamos. Está mais próximo do que imaginam, e suas mãos alcançam até a própria sombra do palácio. O olhar de Khalid e Lena se encontrou. Uma palavra sem dizer, uma promessa silenciosa de que juntos tentariam resistir ao que viesse. A noite carregava o peso das revelações e a promessa amarga da traição. E em meio ao silêncio cortante do terraço, enquanto o deserto observava indiferente, um grito distorcido quebrou a noite. Um alarme do palácio, ecoando em ondas que pareciam atravessar o próprio tempo. Khalid arregalou os olhos, o anel quase escorregando dos dedos. A traição está em movimento, afirmou, a voz soando como um chamado à guerra. E agora não podemos mais esconder que o inimigo vive dentro de nossas próprias paredes. Uma sombra emergiu abruptamente da escuridão, deslizando silenciosa, quase invisível, e uma voz gélida, quase um sussurro que carregava o peso da morte, cortou o ar. Prepare-se, Sheik bilionário, seu império tremulará, porque o golpe final virá de onde você menos espera. O silêncio depois disso foi absoluto, mas o medo já tinha plantado suas raízes no coração do palácio. E ali, naquela noite de predadores, promessas e revelações, Khalid sabia. A verdadeira batalha não era apenas pelos territórios ou pelo poder. Era pela alma quebrada de um homem destinado a reinar, e pelo amor impossível que poderia ser sua salvação ou sua ruína. O frio cortante do deserto parecia invadir cada canto do terraço, enquanto o céu se vestia com um manto de trevas, pontilhado pelas primeiras estrelas. Khalid mantinha a mão firmemente fechada sobre o anel antigo, como se segurasse não apenas uma joia, mas o destino inteiro de seu império. Ao seu lado, Lena sentia o peso daquela promessa silenciosa. Um pacto esculpido entre as incertezas e as traições que o cercavam. O sorriso frio de Samir ainda ecoava na mente de Khalid, trazendo à tona cicatrizes que o tempo não curara. O irmão desaparecido tornara-se uma sombra ameaçadora, um flagelo que, mais do que inimigos externos, desgastava a fortaleza invisível entre eles. O silêncio do terraço se tornava palpável, carregado de emoções não ditas, enquanto as palavras pesavam como pedras no coração de ambos. Você voltou para destruir, repetiu Khalid, a voz um misto de dor e desafio. Mas eu não vou permitir que o passado apague tudo o que lutamos para construir. Lena apertou o pulso do Sheik, notando a tensão que vibrava em seus músculos, o contorcer das mãos que, mesmo protegidas pela opulência dos braceletes, denunciava o homem atrás do título, um ser despido de certezas, lutando contra os fantasmas que ameaçavam seu legado. Samir não veio sozinho, disse Lena, rompendo o silêncio com uma determinação que fazia o ar parecer mais denso. As intrigas na corte cresceram, e a traição percorre os corredores como uma serpente invisível. Precisamos ser rápidos antes que eles ataquem. Khalid virou o olhar para ela, os olhos carbônicos queimando com uma chama que misturava raiva e esperança. Por um instante, o palácio pareceu se curvar sob o peso daquela aliança singular, o homem que dominava impérios
e a mulher que desafiava seu destino. Uma brisa quente trouxe o sussurro distante do deserto, como se o próprio vento levasse recados de batalhas iminentes. O som de passos cautelosos se aproximava da porta, e ambos trocaram um olhar carregado de pressentimentos. Samir entrou apressada, sua presença cortante como a lâmina de um punhal. O brilho nos olhos da princesa não era apenas de preocupação, mas de uma força que vinha do sangue real e da certeza de que o impasse que se formava poderia abalar até os pilares da casa Al-Farouq. Irmão, começou ela, a voz firme, porém com uma tensão que escapava no entrelaçar das palavras. Não podemos mais esconder a verdade. A traição ultrapassou as fronteiras do palácio. Nomes que julgávamos enterrados voltam a assombrar nossos passos. Al-Rashid não é apenas uma ameaça distante. Está mais próximo do que imaginamos. Khalid franziu o senho, a expressão endurecendo. Na penumbra da noite, o peso das revelações pressionava sua alma, trazendo à tona o medo que ele nunca admitira, escondido sob a armadura de ferro de seu reinado. Eles querem enfraquecer nosso poder por dentro, murmurou ele, a voz carregada de sombras e desalento. Mas não permitirão que eu caiam sem lutar. A mão de Lena pousou sobre o braço dele. Um gesto simples, porém carregado de calor e firmeza. Ela era a única que, em meio aos escombros de intrigas, conseguia acender uma luz tênue, quase sagrada, na escuridão que ameaçava engolir tudo. Ainda podemos virar o jogo, declarou ela, os olhos tão intensos quanto o fogo que dançava ao longe no deserto. Mas precisamos agir rápido e confiar um no outro, mesmo quando tudo parecia conspirar contra nós. Khalid sorriu. Um sorriso que misturava exaustão e renascimento. Nunca confiei tanto em alguém como agora. Não porque o mundo me forçou, mas porque você me mostrou que mesmo reis podem ser vulneráveis. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som abrupto de um alarme distante. O eco ressoou entre as paredes douradas, cortando a calmaria como uma lâmina afiada. O tempo impiedoso acenava com a chegada do inevitável. Preparar as defesas, ordenou Khalid, a voz imperial ganhando força, recuperando o comando que o mundo esperava. O cerco começou. Quem quer que esteja por trás da traição enfrentará não apenas uma aliança, mas a fúria de um sheik bilionário. Lena sentiu o coração acelerar, o pulsar sincronizado com a intensidade que emergia daquele homem que, apesar do peso do império, não se entregava à derrota. Um estalo repentino dos portões ao longe anunciou a aproximação de uma tropa desconhecida. Khalid e Lena se entreolharam, não mais apenas como aliados forçados, mas como cúmplices de um destino que exigia coragem demais para negar. Se vão jogar para derrubar o Emirado, disse Khalid baixinho, apertando o anel com determinação renovada. Que saibam que derrubar este castelo será como tentar apagar o sol no meio do deserto. A sombra escura, que até então se moveu silenciosa no terraço, ergueu a voz, um sussurro lento e feroz. Você está cercado, Khalid. Não só pelos inimigos que vê, mas por aqueles que juraram lealdade ao seu lado. E a verdade será sua queda. O sheik bilionário puxou Lena para perto, os olhos brilhando com um misto de tempestade e ternura. Prometa-me que nunca duvidará, murmurou ele, a voz quase um segredo, mesmo quando tudo desmoronar ao redor. Pois só assim poderemos sobreviver. Lena segurou seu rosto com as duas mãos, o toque firme e doce ao mesmo tempo. Não prometo só sobreviver, prometo te fazer vencer, porque o que sinto vai além do trono e das traições. É a única coisa que não poderá me roubar.
Antes que qualquer resposta pudesse ser trocada, o som de uma porta se fechando com estrondo dominou o silêncio, seguido por passos decididos que se aproximavam rapidamente. Cada batida era um compasso da guerra que se anunciava, um lembrete cruel de que a Fortaleza Dourada poderia ruir sob a pressão dos segredos sombrios. Samir apareceu na entrada do terraço, os olhos incendiados pela intensidade de um homem que não tem mais retorno. Khalid, começou ele, a voz entrecortada pela urgência. O tempo dos jogos acabou. O verdadeiro inimigo está dentro do palácio, e se não tomarmos cuidado, não sobrará ninguém para contar a história. O sheik bilionário encarou o irmão, sentindo o peso das palavras como um punhal no peito. O ar entre eles parecia se partir. Então que se levante o véu da traição, declarou Khalid, a voz carregada de desafio, e que as máscaras finalmente caiam, pois só na verdade poderemos recuperar o que está perdido. Lena, ao lado do sheik, olhou para o horizonte onde as primeiras luzes da aurora começavam a rasgar a noite, prometendo um dia que seria, até agora, o mais perigoso de todos. E enquanto o vento do deserto carregava o cheiro de pólvora e destino, o sheik bilionário sabia, em seu peito pulsante, que o próximo capítulo daquela batalha seria o mais decisivo, e que ali, entre alianças quebradas e amores forjados no fogo, o império temia à beira do abismo. A madrugada ainda era jovem, quando o silêncio do palácio foi quebrado pela voz calma, porém firme, de Khalid. Ele se voltou para Lena, que o esperava ao lado, a respiração contida, o olhar atento à sombra das ameaças que pairavam. O mundo ao redor parecia suspenso, como se o tempo aguardasse o desfecho daquele instante. Samir não é apenas uma sombra do passado, disse o sheik bilionário com pesar. Ele carrega o fardo de nossas falhas antigas, e sua volta traz à tona verdades que tentamos enterrar por anos. Lena apertou sua mão, transmitindo-lhe força sem palavras. Ela sabia que aquela não era uma guerra apenas contra inimigos visíveis, mas contra as próprias feridas internas que ameaçavam consumir o império. Quando as portas se abriram, Samir adentrou o salão com passos firmes, seus olhos refletindo a tormenta que o habitava. A tensão entre os irmãos se fez palpável, o silêncio carregado de mágoas não resolvidas. Voltei para salvar o que resta de nossa família, falou Samir, a voz embargada pela decisão. Não para destruir, mas para libertar nossas raízes da podridão que as corrói. Khalid o encarou, a luta interna evidente no seu semblante. Então enfrentei meus medos e meus inimigos ao mesmo tempo? Sua voz tinha o peso da incredulidade e da esperança. A brisa fresca entrou pelas janelas do terraço, envolvendo os três em um manto de possibilidades e reconciliações futuras. Naquela noite, decisões foram tomadas não apenas para salvar o império, mas para curar as fissuras dos corações divididos. Lena, com a coragem que a acompanhava desde o primeiro encontro, deu um passo à frente. Precisamos trazer à luz todos os segredos escondidos, por mais dolorosos que sejam. Só assim nosso povo poderá confiar novamente. A paz começa na verdade. Samir assentiu, o semblante agora mais sereno. Aceito enfrentar minhas próprias sombras, desde que o façamos juntos. Khalid deslizou o anel antigo no dedo, como um símbolo renovado, uma promessa de que aquela aliança não seria apenas política, mas um vínculo inquebrável. Este é o nosso novo começo, declarou com firmeza. Dias se passaram, e o palácio que antes vibrava com conspirações, agora pulsava com renovada esperança. Intrigas foram desvendadas com justiça. Traições. Parel,
fornida e alianças reforçadas pela transparência e pelo compromisso. Samira assumiu seu papel de guardiã da corte, zelando pela harmonia que começava a florescer, enquanto Ídris, afastado da sombra da desconfiança, encontrou redenção em sua verdadeira lealdade. No centro de tudo, Khalid e Lena passeavam pelo jardim recém-restaurado, onde flores desabrochavam sob o sol suave do amanhecer. O deserto parecia mais próximo, porém menos ameaçador, como se até ele reconhecesse a força que emanava daquele refúgio reconstruído. Eles trocaram olhares carregados de histórias, dores e esperanças. O passado existia como um lembrete, mas não mais como uma prisão. Você mudou não só este lugar, Lena, confessou Khalid, a voz carregada de ternura, mas a minha alma. Ela sorriu, os olhos brilhando com a promessa de tudo o que ainda viriam a viver. E você me ensinou que mesmo o homem mais poderoso pode ser vulnerável, que o verdadeiro reinado é do coração, não da força. Nas paredes douradas do palácio, a luz da manhã derramava-se como uma bênção, banhando cada pedra, cada sorriso, cada promessa cumprida. O sheik bilionário havia vencido a maior batalha, a de se permitir amar e ser amado, de reconstruir não só seu império, mas a si mesmo. E assim, sob o céu vasto e generoso do deserto, Khalid e Lena começaram uma nova era, não marcada por segredos enterrados, mas iluminada por verdades compartilhadas, por um amor que resistiu ao tempo, à traição e à dor. Finalmente livres, eles caminharam juntos rumo ao que o destino lhes reservava, um futuro de paz, poder e paixão, onde cada passo seria dado lado a lado, fortalecidos pela luta que os tornou invencíveis. O deserto, testemunha silenciosa de tantas histórias, agora cantava uma nova canção de esperança, nascida do coração pulsante de um sheik bilionário e da mulher que o ensinou o verdadeiro significado da coragem e do perdão.